Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Androu aqui, esse pá tá bom. Estamos aqui, ajeitou o óculos. E aí, rapaziada, como é que estamos? Meninos, meninas, seres pensantes desse planeta Terra. Firmeza total, mais uma edição do Orelha de Livro. E dessa vez, talvez até como sempre, eu vou trazer uma gama de livros bem eclética, assim. Não tanto aos extremos, talvez sim, mas só para dar aquela diversificada mesmo, porque sempre ficar preso numa coisa só não é muito bom. Eu mesmo procuro sempre estar lendo, às vezes um livro mais na base de estudo mesmo, para estar analisando, estar vendo vídeo, estar escrevendo, e junto com ele, em outro período, eu costumo ler alguma obra, alguma ficção, algum romance de ação que eu gosto muito, e assim eu vou intercalando para a leitura sempre permanecer viva, né? Deixar sempre aquele gosto de estar querendo saber mais da história que está lendo e mais do que está estudando. Isso ajuda a mente a relaxar e ajuda ela a treinar ao mesmo tempo. Certo? Então eu vou trazer 4 livros. De costume eu sempre trago 4 livros, 3 livros, que eu acho mais importante estar falando do que ao todo. Vocês viram aí que nós tá com vinheta nova, mano. Essa vinheta ficou do caralho, porque, Zão, é independente o bagulho, nós fez. Pensei comigo, porra, vou mandar fazer uma vinheta. Aí eu pensei e falei, porra, vou fazer uma vinheta então, cara. Aí o parceiro Pedro Improvisador veio, registrou umas imagens junto comigo, gravei outras depois e montei a fita da hora no PC, muito louco. Espero que todo mundo tenha gostado da nossa vinheta. Ficou pesada, pesada pra caralho. Vamos aos livros então. Bom, o primeiro livro que eu quero apresentar é O Homem de Ferro, Vírus. Certo? Escrito aí por Alex Irvine. Esses livros, como eu já falei da outra vez, é uma edição, são uma coleção da editora Novo Século, que ela adapta histórias em quadrinhos em romance. Então a história que era em quadrinho é adaptado para um romance dentro do livro. E é um bagulho muito louco, assim, porque é uma experiência totalmente nova. Porque eu peguei, até muita gente quando eu falei do outro, do Homem-Aranha Entre Trovões, que foi o primeiro título que eu li, que eu falei do título, e muita pessoa tinha aquela assim, aquele medo, sabe? Não gostava muito de ler quadrinho, gostava dos heróis, mas não tinha onde ver uma história deles. A pessoa curtia mais esse lance do romance na literatura e tal. E aí a Novo Século veio e meteu o pé pesado e fez essa coleção enorme aí, que cada vez que eles lançam um livro eles me deixam mais pobre, porque é realmente muito bom. Os artistas que desenham a capa, realmente muito da hora. E assim, a história em si baseia em cima do Homem de Ferro, tão focado em cima de uma arma que esquece da sua própria defesa, acaba esquecendo de si mesmo. Eu gosto das histórias da Marvel porque sempre tem um fundo de filosofia entre elas, né? Então sempre dá para se tirar isso, não precisa ser um fã dos quadrinhos nato para estar lendo as histórias. São histórias paralelas, elas pegam desde o começo, já conhece um personagem, como qualquer outro romance que você estiver lendo. É um livro muito bom, eles não são muito caros. Eu vou estar botando aqui na tela, vou estar colocando a página da Novo Século para vocês acompanhar, da Marvel, que é muito bom, e vou estar colocando na descrição do vídeo aqui também onde comprar o livro, certo? Sintam-se à vontade. Homem de Ferro, Vírus, nosso primeiro livro aí das dicas pesadas. Vamos nesse agora. Eu falei que ia ser eclético pra caralho, realmente eclético pra caralho. Aqui, ó, Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Certo? Eu não leio muito os poetas antigos, até algo que eu tenho que corrigir em mim. Eu preciso
estudar mais a literatura brasileira, né? Porque como eu estaciono muito na literatura marginal, então eu fico muito nisso agora, vivendo essa parada, lendo bastante, passando por outros títulos, então eu não pego muito para ler. E, enfim, Castro Alves já é um poeta que eu tinha, né, como referência das poesias. E nesse livro, Espumas Flutuantes, foi até uma edição do Estadão aqui. Esse livro era do meu irmão. Você pode ver que tá até meio acabado aqui em cima. Ó. Você vê, é antigo pra caralho, tá até um pouquinho manchado, ele é bem antigo. E assim, esse livro não é um livro com um conjunto daquelas poesias abolicionistas que costumam marcar tanto a história de Castro Alves. São poesias falando de diversos temas de vivência da época do autor. E eu acho essa leitura muito rica para quem já pega o hábito de ler, já gosta de estar lendo, conhecendo outros horizontes, porque como você consegue viajar na literatura, quando você aprende a ler de verdade, você aprende a interpretar aquilo que você está lendo através de um tempo. Se você não tem esse costume, pega coisa que te agrada, um livro que te agrada, uma história que te agrada. Procura ler contos, se você tem medo de pegar aquela parada mais longa, entendeu? Procura ler alguns contos. O Sérgio Vaz tem muito conto, que é o nosso da literatura. Carlos Drummond de Andrade também tem contos. Enfim, tem uma infinidade de autores aí que tem contos. E esses contos são histórias que são curtas e baseiam num curto espaço de tempo. E o romance ele divide isso em capítulos. Então, para quem não tem o hábito de leitura, para aprender a ler, para ter esse hábito, para interpretar a leitura, é muito bom que a gente treine com algo que a gente realmente gosta. Depois passe para demais obras e assim vai treinando esse hábito da gente estar brisando naquilo que a gente está lendo. Como sempre me fala, porra, como é que você consegue? Eu tento, mas o bagulho da leitura é o seguinte, né? Dá uma pausa de falar do livro. A leitura funciona da seguinte forma. Quando você vai pegar para sentar para ler, você tem que totalmente focar naquilo que você está fazendo. Se você pegar um livro para ler aqui, eu vou ler aqui agora porque daqui 5 minutos eu tenho que sair, estou atrasado. Mano, nem pega, porque tua cabeça vai estar em outro lugar. A leitura, tanto a leitura para o lazer, ou para o estudo, seja para o que for que você estiver praticando a leitura, tente fazer ela da melhor forma possível, com a cabeça mais limpa possível, para você absorver tudo aquilo, entendeu? Isso acontece muito, muito gostoso na poesia, principalmente nas poesias mais marginais, ou as poesias antigas que são bem, bem diretas, bem concreta mesmo a poesia, porque você consegue sentir o que a poesia fala. Nos romances você consegue sentir, você tá vendo onde o cara tá. Eu mesmo, eu chato. Eu peguei ontem mesmo, eu comecei a ler e depois eu tava meio zonzo, parei, fui olhar no relógio, já fazia 4 horas que eu tava lendo. É muito tempo lendo, velho. É muito tempo lendo. Então, isso você vai adquirindo com experiência. Então limpa a tua cabeça, tá ligado? Deixa as outras coisas para lá. O momento da leitura tem que ser ali um momento sagrado, né? Um lugar onde ninguém te interrompa, faça muito barulho, um lugar aberto que você gosta de ler, para sua cabeça fluir, para sua mente fluir. Quanto mais você treinar seu cérebro, mais bem treinado ele vai ser, mais eficaz ele vai ser, e mais experiências de vida você vai conseguir sentir com isso e absorver, e mais conhecimento, que é a nossa base da liberdade é o conhecimento, certo? Então treinem, busquem livros que sempre o agradem mais e treinem até ficar foda, até conseguir interpretar e sentir tudo que está lendo. Isso é muito, muito, muito gostoso. Eu falo que as pessoas só se drogam porque elas não aprenderam a ler de verdade. E quando elas aprenderem a ler de verdade, qualquer substância que coloque tua mente em algum estágio, perde feio para a leitura, porque é foda. Então, voltando à obra de Castro Alves, não é um livro que fala das poesias, mais das poesias abolicionistas, mas é sobre os tempos. E é da hora você ver assim como você conseguir imaginar o tempo que esse autor vivia, as coisas que ele citava daquela época, né, em questão de sociedade, das coisas que via, amores em si. E assim, para as pessoas começarem a ler poesia, não é algo que, nesse aspecto, não é algo que encanta. Porque é a história de outro cara. Para você ensinar alguém a gostar das poesias das épocas, onde a poesia começou a difundir, Machado de Assis e tantos outros autores, você tem que ensinar, você tem que aprender a sentir a sua própria poesia. Né? Seus sentimentos são uma poesia, porque você vai estar lendo histórias de outras pessoas, com sentimentos de outras pessoas. E se você não consegue entender os seus sentimentos, você traduzir os seus sentimentos em poesia,
você não consegue absorver a poesia do próximo, você não consegue entender. E tem uma parada muito difícil também que acontece porque a linguagem daquela época era muito diferente, então os termos usados são muito diferentes do que a gente usa hoje, entendeu? Hoje a gente já fala um negócio mais direto, já antes era voz me ser, foi você, agora é VC, entendeu? Então a sociedade vai ficando cada vez mais rápida, mais líquida, então a gente vai aprendendo dessa forma. E é um erro muito grande você começar a passar essas leituras na escola, porque na escola a defasagem já começa dentro da escola, porque a pessoa não consegue entender a própria história dela e ela está sendo forçada a entender a história de outro cara para escrever um livro, entendeu? Para escrever um livro não, para fazer uma prova, fazer uma atividade. Enfim, do meu ponto de vista, bastante professor de português brisa, e quando você faz isso, você apresenta esse teor já muito forte, que apresenta um diálogo muito difícil para o aluno estar entendendo, você já afasta ele totalmente da leitura. Então a leitura já é algo que tão difícil da pessoa fisgar, da pessoa... Ela é fácil de se apaixonar, mas é igual se apaixonar na vida real. Quando você se decepciona com a primeira leitura, você fica com medo de pegar a próxima. Então isso acontece muito na escola. E esse livro do Castro Alves é um desses, entendeu? Teve partes também que eu não entendi, como outros autores que eu pego, não entendo, mas mesmo assim foi um livro muito bom de ler. Eu vou até procurando para baixar, eu acho que tem ele para baixar, free em PDF, vou ver onde tem para vender também, que as pessoas gostam de acompanhar. E foi um livro muito bom, porque assim você vê um pouco mais da história, outro lado do autor, né? Não só naquela questão de luta, mas na questão da vida mesmo, certo? Então, Castro Alves, Espumas Flutuantes, certo? Ótimo livro. A nossa terceira dica de livro é Os 11 Mistérios do Universo. Tá super interessante, escrito pelo nosso saudoso Reinaldo José Lopes. Um cara muito gente fina que eu acabei adicionando no Face. Eu perguntei algumas coisas para ele, a gente trocou ideia. E o livro é baseado nas questões do mundo, do universo, da nossa vivência. A primeira questão é: Deus existe? O universo vai ter um fim? O que é a consciência? Então, na hora que eu bati o olho na banca, eu falei, mano, eu preciso, porque são questões que todo ser humano se põe a pensar uma vez na vida. Eu sempre, porque eu sou loucão, então eu penso direto. E é uma parada, tipo assim, você acompanhar outros pontos de vista e fazer o seu crescer assim também. Então o livro chamou muita atenção quando eu vi. Eu sou apaixonado por astronomia, eu sou apaixonado por ciência, apesar de entender muito pouco. A gente, mais uma vez, quando vem do ensino, jogado, não sabe nada, você vai querendo se afastar, porque vai virando aquele moinho ali, você não sente prazer nenhum por aquilo, e aí você vai se afastando. E hoje eu tenho um déficit gigantesco, né, nesse aspecto, mas eu procuro sempre estar rebatendo isso. Eu compro livros, eu estou sempre tentando estudar, tentando aprender, é um bagulho muito gostoso. Então, falar do universo é um bagulho que me encanta, citar sobre Deus é um bagulho que me encanta, né? Não esse cara sentado numa cadeira que os caras tentam fazer de personagem da Disney e diz ser Deus, não, mas algo ainda fora da nossa capacidade de raciocínio. E esse livro propôs alguns pensamentos sobre isso, sobre a questão da Terra, sobre a nossa formação como ser. E é um livro muito bom, e eu vou admitir para vocês, não é um livro que você vai chegar, bater o olho e vai ver um bagulho super fácil. Não é assim. É um livro um pouco complexo para estar lendo. Eu tive até que estudar algumas coisas, umas noções básicas de física, algumas noções básicas de química para entender. E isso é muito bom, porque o livro te faz aprender. É um bagulho muito da hora. E o cara também é muito gente boa. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo também para vender em alguma loja. Sempre vem em banca. Se na cidade de vocês tiver uma banca aí mais acessível, pode correr lá, que sempre tem esse título, certo? Então, 11 Mistérios do Universo, Reinaldo José Lopes, certo? Muito foda mesmo, muito foda mesmo. E para quem gosta de astronomia como eu indico um documentário que chama O Universo, do History Channel. Eu vou estar procurando para deixar aqui no link, porque no YouTube eu não achei todos, mas é monstro. Dentre eles também tem o Cosmos, né? Que eu não vou nem falar nada, mano, porque o bagulho já toca no meu coração monstruosamente. Falar sobre as estrelas, falar sobre os universos, minha cabeça vai a mil, eu acabo até desfocando do que eu tô falando, porque eu amo muito, de verdade, muito mesmo. E o quarto e último livro, prosseguindo a nossa saga aí no romance e ação que eu mais gosto, Assassin's Creed Irmandade, certo? Mano,
Assim, é uma saga, tanto no videogame quanto nos livros, que eu mais amo. Eu adoro ler isso aqui, porque eu achei riquíssimo como o cara conseguiu transformar a história num jogo, jogar tantos fatos reais dentro de um jogo e transformar isso numa obra excelente. O livro é lindo, né? Esse já é a terceira edição da série, né, de Assassin's Creed. Já deve ter aí 8 livros. Não sei, deixa eu ver. 5. Se eu não me engano, são 8 livros ao total. Esse é o terceiro livro da série. Assim, basicamente do que a história trata. Ele continua na Renascença. Para quem não sabe, a Renascença foi aquele período em que se passou da Idade Média para a Idade Moderna. Então as pessoas já estavam começando a questionar a igreja, a ciência já estava começando a aparecer. Muitos personagens marcaram essa data do Renascimento na história. E o livro cita muitos deles, né, como citou no outro, né, no título anterior a esse, Leonardo da Vinci. Nesse cita Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Fala um pouquinho, joga na história como foi o princípio para escrever o Príncipe, o livro tão famoso aí de Nicolau Maquiavel. E joga também na questão da história a família Borgia, que foi uma família no Papa... eu esqueci o número do Papa, porque é um regaço desses papas tudo, mas foi uma família muito marcada nesse meio da Igreja Católica como muito corrupta, tendo várias atividades de incesto. O irmão pegava a irmã, que pegava o outro irmão, era um regaço. Quem fez um filmaço sobre a família Borgia foi o Mário Puzo. Se eu não citei o nome do cara errado, eu acho que é isso mesmo, é Mário Puzo, que é o cara que fez o Poderoso Chefão, né? Então, corrijam-me se eu estiver errado aí. Pode corrigir o pai, que eu também sou humano, eu erro. Mas eu acho que foi o filme pelo Mário Puzo mesmo, chama A Família. É um filmaço sobre a família Borgia. E eu também conheci tudo isso lendo o livro, porque até então eu não tinha noção nenhuma dessa parada. A noção da Renascença também era básica, eu peguei para estudar mais, eu peguei para conhecer a família Borgia, para conhecer um pouco mais sobre Nicolau Maquiavel, para conhecer um pouco mais sobre Leonardo da Vinci e todos os contextos históricos que o romance traz. Então para mim é um bagulho perfeito, porque junta dois amores meus, que é romance e ação, que eu adoro, que eu briso, que eu vejo os caras tretando com a espada, pra lá pra cá, jogando maluco, soco, aquela fita, e eu me envolvo muito, e juntando a história, que desperta muito a minha curiosidade, e é perfeito, certo? Sim, como já falei da outra vez, não precisa jogar os jogos para ter a noção da saga, para ter a noção da série, só ler os livros mesmo. Não são livros caros, também vou estar colocando aqui na descrição, e tem na nossa biblioteca digital também, vou estar colocando o link aqui, para quem não quiser comprar, quiser ler em PDF, ler em EPUB, vou estar colocando aqui, porque tem uma parte na minha biblioteca só para Assassin's Creed, que tem todas as obras, menos o último, que foi Submundo, que lançou agora há pouco, certo? Então é isso, Assassin's Creed Irmandade, certo? Bom, essas foram as dicas aí de hoje, espero que todo mundo tenha gostado, valeu, vou deixar minha página aqui no Face, na descrição também. Mano, só entrar lá, seguir, vamos trocar uma ideia, bastante gente veio trocar ideia comigo. Mano, muito obrigado pelo carinho que todo mundo tem quando chega pra trocar uma ideia, agradecer do trampo. E fortalece também, porra, me adiciona lá, tem algum livro, mano, que você leu, que você achou da hora, que é muito foda, porra, passa pra mim também, que eu também busco essas indicações de livro, porque a gente é leitor nato, psicótico na leitura mesmo, graças ao Cosmo. Então tamo aí, vivão e vivendo, certo? Muito obrigado pra quem chegou, vamos dar o like aí, vamos compartilhar pra todo mundo, pra família, mostrar pra mãe, mostrar pro pai, mostrar pra um amigo, certo? Vamos ler porque é tudo nosso, porque sem a leitura a gente se faz preso. E presos a gente nunca vai conhecer o mundo, certo? Muito obrigado, rapaziada, é nóis, tamo junto, mais uma Orelha de Livro.